Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você. Para encurtar distâncias, para levar até a sua casa uma informação agregadora de valor. Mas para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, mais um assunto que eu acredito que vai ser polêmico. Vou abrir aqui a câmera 5, por favor, Eudes, que eu vou apresentar as pessoas. À minha direita, à esquerda do seu vídeo, professor Moisés. Eu estou tentando chamar. Nascimento. Marinho. É que eu não enxergo nem o que eu escrevo, cara. Aqui, ó. Moisés Marinho, advogado, criminalista. Seja bem-vindo. Tá? Muito prazer em conhecê-lo. Eu sou o Benito, tá? Okay. É que você pegou num dia que eu estou chutando tudo para cima. Okay. Lá na minha direita, o genro querido da dona Ivonete, né? Tiba, né? Professor, né? Advogado. Aliás, aqui ó, tu dá aula também? Sim. Então não tem, aqui só o único que não é professor sou eu. Eu não sou professor nem de mim mesmo. Daquele canto de lá, né? Nosso doutor em Oxford. O pessoal achar que eu estou brincando. Não, o cara tem doutorado e já está indo para o pós-doc já. Ainda falta completar o doutorado aqui no Brasil. Eu fiz o estágio doutoral lá. Mas tem nada para o lado, é de filosofia e ética na área dele. Tá? E é psicólogo também, se jogar bola faz gol, o cara é chutador. E Vanderlan, menino prestígio. O tipo Pianta que é menino prestígio. Mas o Pianta não está podendo, porque o Pianta vai se formar agora em medicina daqui a 2 anos, né? O doutor Ricardo Pianta, meu sócio, eu só consigo fazer matéria externa. Então essa é a bancada de hoje, sejam todos bem-vindos. Tá? Bom, antes de chamar a vinheta, porque quando eu voltar a vinheta, hoje, do jeito que eu estou com o meu humor, já vou sair lascando o entrevistado. Então, comece de lá para cá, venha saudando. Muito bem, olá a todos, é uma alegria e uma honra estar com vocês, de todo o estado de Rondônia, compartilhando reflexões que ajudem a fazer com que a formação intelectual do nosso estado cresça e se fortaleça. Muito obrigado, Benito, mais uma vez pela oportunidade, e obrigado a todos os colegas de bancada aqui, por esse momento que nós vamos ter. Mas não disse que é em ordem, já podia abrir a boca, vou ter que te chamar. Não foi para tua vez, pô. Não cortou para mim, não é minha vez. Não cortou para mim, não é minha vez. Bom, agradecer a vocês que nos assistem, de todo o estado de Rondônia, de Paraná, Vilhena, Cacoal, Rio de Moura, Pimenta Bueno. Vocês têm o nosso carinho. Nossos telefones às vezes tocam, tá lá 99886190, Facebook, Conteúdo Amazônia, todos os membros da bancada, os entrevistados, o Benito, todos nós temos Facebook, quiser adicionar, mandar uma sugestão, dúvida. Gente, o Conteúdo Amazônia é de vocês. E também agradecer os membros da banca, né? Doutor Moisés Marinho está aqui, meu amigo, meu companheiro de profissão, é uma pessoa muito querida que eu tenho, eu acredito que vocês vão prestigiá-lo, né, nessa data super especial. Tiburcio. Um abraço especial para a dona Ivonete. Dona Ivonete, não pode faltar. Está me devendo um peixe. Aliás, ela mandou avisar que vai ficar aguardando hoje, assim que terminar o programa, nós irmos para lá para deliciarmos com uma caldeirada de tambaqui que ela está fazendo lá para a gente, viu? Mandar, sem dúvida nenhuma, um grande abraço para minha sogra, dona Ivonete, o seu Pinheiro também, que nos assiste aí regularmente, e dizer que o Conteúdo da Amazônia é esse programa que traz a informação sempre fresquinha para os nossos telespectadores, né? Assim, a banca hoje está composta na sua essência basicamente por professores, né? E eu costumo dizer que é mal de professor informar, né? Então é um mal que é bom, né? O professor ele tem essa essência de trazer a informação sempre e tentar transmiti-la. E é o que a gente faz sempre aqui no Conteúdo Amazônia. Tá bom, eu vou chamar a vinheta e vou começar a explorar o nosso candidato à estrela aqui, que é o meu amigo Moisés. O que foi que está falando aí?
Moisés agora que vai se apresentar pra gente na Não, mas Cidade depois Amiga, né? não. Depois da vinheta? Depois não. Eu tenho que separar Perfeito. o joio do trigo. Tá certo. Ele é o trigo, nós somos tudo joio. Tá certo. Por favor, Eudes. Voltemos. Professor Moisés, rapidamente fala um pouco da sua vida para nós, como é que o senhor chegou até ser um criminalista bem conceituado na nossa região. Olá, eu queria saudar a você que está aí do outro lado, que é a pessoa mais especial nesse momento e que vai receber com certeza aqui informações valiosíssimas de toda essa equipe que foi montada hoje para tratarmos de um tema de extrema relevância para a nossa sociedade, para nós cidadãos. E como o professor Tiburcio falou agora há pouco, nós temos uma mania de falar muito. Esperamos que o tempo nos ajude hoje. Além disso, aliado à questão também de ser advogado e criminalista, também já nos coloca numa situação de termos que falar muito. Mas vamos procurar enxugar todo o diálogo e trazer uma informação precisa, de qualidade e que contribua para o nosso crescimento em sociedade. Enfim, Tu formou aqui? Enfim, Benito, eu queria lhe saudar. Obrigado. E é um prazer imenso, obrigado pela oportunidade. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e há 30 anos resido aqui nesse maravilhoso estado de Rondônia. Aliás, há 32 anos, eu morei 2 anos assim que cheguei em Rondônia, no interior do estado, numa cidade chamada Presidente Médici. Queria saudar todos que estão ouvindo, Presidente Médici, foi por aí que eu iniciei toda a minha trajetória como pessoa aqui em Rondônia, ainda cheguei em Guri. Em 1986, chegamos a Porto Velho e me instalei, resido até o presente momento. Aos trancos e barrancos, com muitas lutas, obstáculos, consegui uma oportunidade e o privilégio de ter uma formação superior, no momento ainda de bastante dificuldades, para quem não tinha uma estrutura financeira e familiar, se formar em Direito na época. Eu sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, na turma de 2009. E tive a oportunidade de conhecer pessoas importantes, pessoas nobres, pessoas que me auxiliaram nessa formação. Em seguida, após a formação em Direito, eu fui e fiz uma especialização em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, que inclusive hoje é a maior da América Latina, e ela tem a sua instalação, a sua matriz em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do qual eu sou natural. Enfim, acho que, esgotadas essas apresentações preliminares, estou à disposição da bancada, da sociedade e podem me explorar à vontade naquilo que eu puder contribuir. Imagina, a gente já explora os caras aqui, o conhecimento deles, né? Sem autorização, imagina com autorização. Inclusive, você é contemporâneo daquele lá da ponta, né? Doutor. Ele estudou nós nos conhecemos da época de movimento estudantil, na Unir ainda. Mas não vale porque eu diretor, tá? Não, mas enfim, tenho a alegria de conhecer o Moisés aí engajado na busca do melhoramento da educação aqui no nosso estado. É um prazer, Moisés, tê-lo aqui na bancada para a gente conversar desse tema tão importante que é o da delação premiada. Tá, agora, porque eu já conheço como é que funciona programas como esse, eu vou chamar um parlatório bem pequenino de São Lucas e eu vou fazer o preâmbulo e vou largar na tua mão. E aí vocês vão ir naquele bate-jeito que vocês conhecem, tá? Por favor, Eudes, parlatório. Olá, eu sou Marcelo Estival, juiz federal e coordenador técnico dos cursos de pós-graduação em Direito das Faculdades São Lucas. Nós vamos apresentar uma novidade para você. Vamos lá?
Trata-se do curso Master em Direito Processual Civil, uma pós-graduação com 450 horas de carga horária, presencial, voltada aos operadores jurídicos em geral. Buscamos formar especialistas que atuem profissionalmente com mais segurança, através do estudo aprofundado nos temas mais relevantes do processo civil e com base na legislação mais atualizada. Estamos preparando cuidadosamente o nosso corpo docente, prioritariamente com professores mestres e doutores, fazendo uma abordagem interdisciplinar do direito processual, com pontes com as diversas áreas do direito, como por exemplo, no direito tributário, estudando o direito processual tributário, no direito administrativo, estudando o processo administrativo. Venha participar desse time, reconhecimento que marca. Para maiores informações, ligue 3211 8015 ou acesse mastersaulucas.com.br. Pós-graduação São Lucas. Reconhecimento que marca. Que acontece cada uma. O pessoal em casa tem que ver comercial, né? Porque senão não tem como pagar o programa. Mas aqui o tempo não para. Eu vou preambular e vou soltar para você e depois vou deixar as feras, tá? Ok. Porque você vai responder, aí eu vou passar para o professor filosófico lá, para ele ver a interpretação psicofilosófica da coisa. Okay. E aí eu vou largar para Vanderlei e os comentários dele, deixa que eu chuto. E aquele ali que eu nem consigo conceituar o Tiburcio quando ele participa, porque é o nosso centroavante. É muito raro ele tá de bom humor com alguma coisa, tá? Então ele também geralmente contraponto. Nós estamos empurrando o carro, sabe o que ele faz? Ele toma impulso, que é para vir bater no carro para ir mais rápido. Tum. Delação premiada. Eu vou te falar uma coisa sobre delação premiada. Ela parece ter sido até muito útil no atual momento político brasileiro. Porque uns bandidos estão entregando os outros. Mas eu acho de uma vergonhice. O cara rouba, o cara se adona do erário público, ou que seja qualquer delito outro, que a delação não é só para político. Né? O cara já é um sem vergonha, um mau caráter, o cara já é um bandido, confesso, porque se ele vai para a premiada, ele é confesso. Né? Ele é um cara que não vale nada. E aí, o que acontece? Acontece que aí o que ele disser, mediante provas circunstanciais, nem sempre objetivas, vai começar a ser valorizado como implicando pessoas, e no despudor total do Brasil, que nós vivemos, essas coisas vão, vamos botar ali na fogueira? O Globo, seguinte, fulano citou ciclano, e aí? E aí começa a criar uma comoção e o cara é condenado pelo conjunto da obra que nem fez. Indicado por um meliente. Réu confesso. Eu entendo a delação premiada como útil, mas, pelo amor de Deus, eu prefiro não ter delação premiada. Porque eu não tenho certeza do que está sendo delatado ali. E ninguém nunca vai ter. Porque as provas são circunstanciais. Porque quando é prova objetiva, é outra coisa. A delação premiada, eu estou completando e vou passar para você, tá? Quando é munida de documentos, ela é válida, mas antigamente tinha outro nome isso, e dava o mesmo efeito, que era acordo com a promotoria. Agora não, os caras estão conseguindo ficar de coleirinha no pé, né? Coleira no pescoço vai para o pé, para não ficar muito feio. Eu achei que usar no pescoço coleira, viu? O cara tinha que mostrar que é bandido, com a coleirinha no pescoço, para ele tomar vergonha na cara e nunca mais fazer porcaria. Tem 10% ou menos que são inocentes. Mas acaba até nem inocência, você não tem que. Outra coisa, no Brasil, inocência é piada, né? Porque você não tem até mais a última instância para provar que é inocente. Agora, na segunda, você já não é mais inocente. Aí o que acontece? Esse pessoal que já roubou, já fez, e aí fica implicando os outros, e às vezes, e aqui no caso de político, em alguns casos é verdade mesmo, mas só que a delação premiada não é só do mundo político, é um mundo jurídico. Vale para todo que é tipo de delito. Só que só mostra um. Então, assim, eu em tese até sou contra a delação premiada. Tá? Eu não acho correto você dar moral para quem não tem moral nenhuma.
Até porque, dentro de uma linha de probabilidades, quem mentiu para fazer a porcaria, quem é que garante que não continua mentindo para se safar? Sou a favor da investigação apurada para depois, então, de verificados os fatos, valorizar, então, até uma redução de pena por arrependimento. Mas já negociar a pena antes, tá? Para o cara abrir a boca, aí o cara vai inventar o que não tem para se safar. Ninguém quer ir para a cadeia. Roubar, os caras não se importam, mas ninguém quer ir para a cadeia. Bom, professor, esse é a maneira como eu vejo, eu não sou dono da razão, é só um pensamento meu, eu não sei se eu posso estar redondamente agarrado, ninguém aqui precisa concordar comigo, mas eu precisava dizer que delação premiada no Brasil, na atual conjuntura, com a condição que está sendo colocada, é tão indecente como o delator. Mas com o senhor a palavra, professor. Ok. Vamos começar. Eu tenho uma característica principiológica de tratar qualquer assunto. Entender a essência, de onde nasceu, por que nasceu, qual o objetivo. Então, tudo tem um fim. É lógico que tivemos a nobreza de ver o seu pensamento, sua posição, mas o objetivo nosso é restringir esse pensamento para o campo jurídico. Sim. Então, vamos lá. Delação premiada. Tem várias perspectivas, e nós temos o doutor Detone, que logo vai trazer uma perspectiva social do tema. Eu vou trazer a perspectiva jurídica. Delação premiada pode soar, por um lado, como uma incapacidade estatal de se investigar, de se apurar crimes, em virtude de determinados obstáculos produzidos pelos próprios acusados, ou denunciados, ou indiciados. Trazendo de um contexto histórico, nós podemos citar a máfia italiana, onde se origina uma organização criminosa com o objetivo de se instalar na política e obter os melhores meios financeiros, tecnológicos, políticos naquele momento. A partir daí, o Estado, eu me referindo à Itália, à Europa, tem essa ideia de fazer uma certa aliança com aquelas pessoas que estavam até o pescoço, vulgarmente falando, envolvidos em todos os tipos de crimes. Você não comentar só uma partezinha rápido. E o principal delator daquela operação da máfia foi preso aonde? No Brasil. Tomásio Busqueta. Tá bom, segue. Por ironia. Mas, enfim, nós temos também outro exemplo, que podemos estar citando, do ponto de vista pedagógico também, Benito, que é a questão da máfia japonesa, Yakuza, onde vários crimes eram praticados por essa máfia, exemplificando o tráfico de droga, prostituição, tráfico de pessoas. E, a partir daí, derivava-se outros crimes, porque todo o dinheiro oriundo de crimes deveria passar por um procedimento legal. E aí inicia-se a lavagem de dinheiro e de capitais. Então, é outro exemplo de organização criminosa muito bem organizada, com bastante obstáculos para se descobrir onde poderia incriminar alguém naquela época. E o Estado ficou preso a essas pessoas porque não detinha um arcabouço estatal suficiente para se apurar e punir, até em virtude de todo o glamour que as organizações criminosas impunham por ser detentoras de determinados cargos importantes dentro da política e dentro do meio empresarial. Brasil, Constituição de 88, década de 80, mas voltando um pouquinho, por incrível que pareça, o primeiro momento que nós falamos em organização criminosa no nosso país, inclusive isso é tema de livros, de literatura, acho que já foi tema de novelas e filme, que é o famoso Lampião, no Nordeste, que teve, onde nós temos a história da primeira organização criminosa. Cangaço. O cangaço. Depois nós temos os históricos criminosos dentro dos presídios, Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, e primeiro comando da capital, São Paulo. Então,
organizações criminosas voltadas à prática de ilícitos penais, como tráfico de droga, prostituição, lavagem de dinheiro e por aí afora. Enfim, em virtude de todos esses acontecimentos históricos que eu estou trazendo, verifica-se que o crime ele se instalou também dentro do poder estatal, dentro de determinados entes que são os entes que comandam a nossa sociedade. Por exemplo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidência da República. E nós, fazendo uma analogia, ampliando, vamos desaguar em várias instituições importantíssimas, onde o crime começou a se instalar por meio da corrupção. Partindo-se desse pressuposto, verifica-se que houve uma dificuldade imensa de se ter um processo investigatório, de ter um processo punitivo eficiente. Porque verificou-se, em determinado momento, que cadeia no Brasil era para quem era pobre, para quem não tinha condições. Se nós verificarmos a realidade do nosso cárcere, hoje nós já verificamos algumas pessoas importantes, né, que já galgaram determinados cargos e status social que estão presas. Mas nem sempre foi assim. A polêmica que esse tema traz, a priori, é justamente essa deficiência estatal, por um lado, essa incapacidade do Estado de investigar, de processar e de punir. Porque nós, e aí eu vou partir para aquela parte que eu mais entendo, que é a militância na advocacia criminal, as pessoas começavam a falar, nós temos muitas brechas na lei, em que essas pessoas cometem crime, desviam dinheiro, lavam dinheiro, cometem corrupção, produzem um monte de mazelas sociais em virtude desses atos criminosos, e no final, a pena que eles recebem como sanção é muito pequena. É uma pena que não traz uma eficácia ou uma resposta social ou para o próprio acusado, porque o acusado se sente numa condição confortável de cometer crimes, já sabendo que numa cronologia, a verificar-se do ponto de vista processual, ele não vai sofrer uma punição como se aplicaria, por exemplo, a uma pessoa pobre. Então verificou-se que no nosso país nós tínhamos uma legislação extremamente pesada, mas para pobre. As pessoas com detentor de poder econômico, de poder de status social, de autoridade, não se verificava essa punição. O que veio a ocorrer? Na lei de tráfico de drogas, nós já tivemos ali, nós temos institutos em que amparava a delação premiada para que se descobrisse toda a conexão, o enraizamento, toda a organização criminosa para o tráfico de drogas. No artigo 159 do Código Penal, nós temos um momento em que falamos sobre delação premiada, onde organizações, pessoas se unem em grupo, bando, para cometer crimes. Elas, se em algum momento delatarem seus comparsas, elas receberão em troca uma benesse da lei, que é uma diminuição de pena de 1 a 2 terços dessa pena. Depois nós verificamos na legislação de combate ao crime contra o sistema financeiro, onde também as pessoas que estavam reunidas para cometer crimes e fraudar o nosso sistema financeiro, se propusessem a delatar todo o bando, toda a quadrilha, toda a organização, recebia da lei um benefício que seria a diminuição de pena ou até mesmo o perdão judicial. Depois, alguns outros institutos vieram regular, de forma que, em vários momentos, discutia-se a inconstitucionalidade ou não desses institutos. E como nós temos uma Constituição firme, segura, legalista e de proteção a direitos individuais, sempre nos deparamos, principalmente nós advogados, na seara de proteção dos direitos do acusado. Enfim, 2013, nós, enfim, temos um instituto, uma ferramenta extremamente
completa, extremamente dando liberdade à autoridade policial, onde a figura do delegado de polícia passa a ter um protagonismo imenso, em virtude de ser o ator principal desse instituto, que é a Lei 12.850, de 2013, que legaliza o combate ao crime nas organizações criminosas. E daí nós temos, de fato, todo um arcabouço legal, dando liberdade para o delegado de polícia, por exemplo, a tomar dados cadastrais de pessoas investigadas num total sigilo, sem ferir constitucionalmente seus direitos individuais. Temos um aparelhamento de um Ministério Público mais forte, diante também, ele passa, juntamente com a polícia, a exercer um papel importantíssimo também de investigação em conjunto. E tudo isso diante de uma fiscalização do judiciário. Verifica-se nesse momento, também, de 2013, nessa legislação, que as autoridades começam, de fato, a buscarem essas investigações, e aí, para poder ilustrar e nós não ficarmos aqui num embate filosófico-jurídico chato, vamos trazer logo à tona a questão da Operação Lava Jato. Iniciou-se com uma investigação no Paraná, em Curitiba, de uma possível lavagem de dinheiro de um doleiro. E nós estamos hoje já na 34ª etapa dessa operação, e durante todo esse período, que já somam-se mais de 2 anos, centenas de investigados presos, onde nós temos uma figura principal que inicia todo esse processo de delação premiada, o qual nós também, como operadores do direito, fazemos uma crítica. O Estado deveria ter a capacidade de investigar, de extrair a verdade de tudo que ocorre do ponto de vista criminal e dar sanção ao seu acusado. Ocorre que em organizações criminosas nós temos um obstáculo muito grande, porque as pessoas, elas têm tarefas definidas dentro da organização, elas têm posicionamentos que se enquadram dentro de alguns dispositivos legais que amparam seus direitos, e o Estado começou a entender que se não fizesse essa aliança com o acusado, dificilmente chegava-se à essência, à raiz do problema, ao princípio, para poder se combater. Então, desaguamos, por exemplo, na Operação Lava Jato. E da Operação Lava Jato surgiram outras operações com nomes dos mais variados, e que temos agora autoridades, pessoas importantes, parlamentares e muitas outras figuras que passam agora a imperar como acusados, indiciados, e muitos deles já cumprindo pena. Uma particularidade, eu já te devolvo a palavra, Benito, é em relação aos benefícios que essa delação produz ao acusado, ao delator, que é uma diminuição de pena. Então, antes mesmo dele ser condenado, o juiz não participa, em hipótese alguma, desse procedimento. O juiz, ele é alheio a tudo isso. Quem que participa hoje de uma delação premiada? Primeiro, parte de uma voluntariedade do acusado com seu advogado, entendendo que vai haver uma diminuição na sua pena, que vai haver um benefício da lei em seu favor e de sua família, ele acaba dizendo que vai cooperar com a justiça. É feito o comunicado ao Ministério Público e à polícia, que ele tem esse interesse de contribuir com a justiça. E, principalmente, que falará somente a verdade. Porque, em se tratando de delação premiada, é um instituto seríssimo, em que o acusado não pode mentir. Porque se ele mentir, tudo aquilo que ele falou é deixado de lado, não se aproveita, e ainda assim ele comete mais um crime. E pode receber uma sanção por mais esse crime que ele cometeu, além da sanção integral que ele vai receber de todos os crimes dentro dessa organização. Então, para que nós tenhamos uma compreensão melhor do tema,
Isso é delação premiada. Não estamos entrando no mérito como eu entrei. Isso é delação. Isso é delação O premiada. professor trouxe o corpo da lei. Eu trouxe já a minha interpretação da lei. Acho delação premiada no Brasil, para o momento, uma indecência. Mas tudo bem. Professor José Nildo Detoni. Muito bem, Benito, e quero contextualizar a sua reflexão, Benito. Em ética, há uma discussão muito grande entre o que pode vir a ser o certo e errado, desde o ponto de vista de duas escolas, uma corrente consequencialista e uma corrente deontológica. Sua pergunta, sua reflexão gira em torno do seguinte, né? Olha, eu sei que é útil. Eu sei que é útil. Eu não sei se é justa, eu acho que não é justa, eu acho que é uma indecência. Essa dualidade entre utilidade e justiça está presente nessa divisão em ética a partir das correntes consequencialista e deontológica. A corrente consequencialista diz que é bom aquilo que traz consequências boas. E a corrente deontológica diz o seguinte, as coisas são certas ou erradas em si mesmo, independente das suas consequências. Então, em um caso, se vê as consequências para daí julgar o ato, em outro caso, a partir de princípios, você já sabe se é certo ou se é errado, e isso independe das consequências. É uma discussão bastante interessante, e eu acho que cabe nesse contexto aqui. No entanto, o professor Moisés fez uma aproximação histórica bastante elucidativa, mas eu também sou aluno de Direito agora. E eu quero uma aulinha grátis aqui, professor, mais aprofundada, de quais seriam as regras mais específicas deste instituto da delação premiada, né? Porque é difícil a gente julgar, e o Benito falou bem, ele disse, olha, as pessoas podem ser expostas publicamente apenas por uma delação que não tem provas, né? Tem delações que estão vazando aí, parece que a coisa de vazar agora também virou uma prática, não é? Então, tem pessoas que, em tese, poderiam ser inocentes, em tese, né? Poderiam ser inocentes e que são jogadas na mídia como culpadas porque um bandido, já confesso, resolveu citá-la. Pessoalmente, me parece bastante interessante este estatuto da delação premiada, né? Esse instituto, melhor dizendo, da delação premiada, porque, querendo ou não, em termos práticos, estamos numa novidade no Brasil. Está se prendendo gente aí que a gente nunca imaginava que podia ser preso. Algo de bom deve ter nesse negócio. Mas eu fico com o Benito também nessa incerteza de se realmente podemos dizer que este instituto é justo ou não. E para isso, eu gostaria então de formular minha pergunta, que é, quais seriam as regras mais específicas? Basta falar ou ele tem que já trazer as provas, quem está delatando? E por fim, se o senhor vê alguma necessidade de reforma nesse instituto, se existe alguma coisa que poderia melhorar. Então, como funciona e se poderia melhorar. Isso você não pode responder agora. Primeiro, porque eu tenho ainda que deixar a dupla dinâmica falar. Aí você vai somando aí para responder tudo uma lapada só. Tiburcio. Bom, ante o preambulado pelo professor Josenir Detoni, e também pela tua participação, Benito, a gente percebe que é o mesmo sentir que a comunidade tem com relação à aplicação prática da lei, né? Porque a impressão que a gente tem mesmo, a impressão que o povo tem, é que qualquer um pode ir lá e dizer, olha, fulano está envolvido e fulano que se vire para poder provar sua inocência, né? Quando que a essência do direito penal e da Constituição é de que ninguém é culpado até que prove cabalmente, real, né, com provas idôneas, a sua culpabilidade. Diante de todo o preambulado, né, gostaria de fazer 3 perguntas para o nobre colega. Vai anotando, tá? Perguntas tranquilas, mais no campo prático da vida diária dele, porque eu sei que ele é um atuante na área penal, e muito bom, diga-se de passagem. Primeiro
qual o sentir dele dessa aplicação da lei hoje, né? Como é que ele vê essa aplicação da lei hoje, na prática? Segundo vai se manter assim por muito tempo? Ou já se caminha por tudo que já tem sido feito contra pessoas, contra figuras, né, até então ingênuas, figuras perfeitas, aliás, pessoas de moral íntegra e ilibada, né? Algumas ainda estão presas, um foi preso hoje, salvo engano, né? Foi semana passada, foi esses dias. Todo dia tem gente presa, pronto, segue. E a terceira? Vamos bem. Primeiro ponto é esse. Será que vai perdurar? Isso tudo no campo prático. A gente vê aí as coisas acontecendo e a lei é rígida com relação a isso, né? E o terceiro ponto, meu nobre, será que essa lei vai ser aplicada também aqui no nosso estado? Será que vamos ter a atuação dela aqui também com as nossas polícias aqui no estado para combater a nossa possíveis organizações criminosas por aqui? Mas agora também novidade aqui também. Vanderlan. Bom, a delação premiada é um instituto que ainda está em ascensão no Brasil, acredito eu. Acredito eu que ainda tem que ser melhorado em alguns aspectos, mas a Lava Jato está dando aí uma aula sobre essa melhoria. Eu acredito que inclusive nessa 34ª fase, nosso ex-ministro da Fazenda, aqui do Manteiga, foi devidamente contido, né, pela Operação Lava Jato. Eu acredito que vai ser uma caixinha de Pandora essa Lava Jato quando ela tiver finalizado. Por quê? Vejam bem, senhores, é um instituto novo, que está em andamento, está se aperfeiçoando no Brasil. Ó, o Benito já até riu, ele já macuminou alguma coisa. Ó, já pensou que eu olhei pro filósofo lá na ponta. Tu não tem noção do que tu disse. Tomara que reste a esperança no final. Isso. Não, dentro da caixinha de Pandora. Que, juridicamente falando... De lá saiu tudo que não presta, né? Não, mas eu da caixa de Pandora. Eu acredito que juridicamente falando, vai ter um acréscimo sim ao mundo jurídico, mas deverá ter sim algumas adaptações e melhorias, com certeza. Tudo na vida está para ser melhorado, nada é perfeito. Então, a delação premiada eu também acredito que vai ser perfeita. Eu gostaria de saber o impacto jurídico disso no mundo real e na sociedade. Se o doutor Moisés, se ele verifica se é algo positivo, negativo, ele preambulou muito bem, me disse toda a parte histórica, mas eu queria ver o impacto social disso na sociedade. Até porque a Lava Jato, Benito, desculpa discordar de você só um pouquinho. Não sei, eu não estou falando nada da Lava Jato. Não, da Lava Jato, desculpa, da delação premiada, desculpa. Veja bem, a delação premiada, ela não condena apenas com base na palavra, e sim com base em uma investigação que será realizada futuramente. Não, tá, mas a questão não é essa. Não, é só, que no Brasil só um ponto de vista. É que o cara dá a palavra e antes de chegar o documento foi para a imprensa. Não, eu não duvido, e aí o documento eu sei disso. perde eficácia. Mas veja bem, não, claro, fica sem eficácia, eu não discordo. Mas a publicidade dos atos é para isso. Não, mas é por isso que eu sou contra. Então, já que está tudo errado, corta pela raiz. Tá bom, não pode. Vamos lá. É isso. Eu só quero saber o impacto social da delação premiada na nossa sociedade hoje. Tá, você anotou as 7 questionamentos, né? Porque, ó bem. Estão prontos aqui. Agora tem 3 minutos. Não, calma. O Vanderlei, sabe por que a experiência é a última que morre? Por que a experiência é a última que morre, professor Detoni? Tem várias interpretações. Tá, uma dá é mais de que uma é de que ela é uma maldade também, é um grande mal. É porque quem tem esperança não tem o que quer, né? Porque só tem esperança que não tem o que está precisando, né? A outra interpretação mais positiva é de que ela é justamente a única coisa que nos resta para lidar com todo esse mal que ficou no mundo. Ele é muito bonzinho, cara. É muito bonzinho. Eu prefiro a segunda, é uma ilusão, meu querido. Tá entendendo? Mas é o que nos resta, quando o cara aceita que se lascou, história, né? é mais fácil de reverter o problema. Tá? Porque se ficar só na esperança, aí ela é a última que morre porque ela morre contigo. Né? Tu morre na esperança. Mas tudo bem, mas ela é a última que morre porque ela foi a última que saiu da bendita caixa de Pandora. Eu vou contar a história. Foi a que ficou lá dentro. Que ficou. Ela fechou, tentou fechar e a única coisa que sobrou foi a esperança. Foi a esperança. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial. Você anotou 7 questionamentos. Tá?
você tem meros minutos para brincar depois do intervalo comercial. Imagina se o programa não fosse de 1 hora, né? Tá bom. Então continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Eu nasci em um lugar humilde e cresci com muita gente ao meu redor lutando para conquistar o seu espaço. Pessoas que se alimentavam de sonhos, que sabiam que o conhecimento era o caminho para chegar lá. Me fortaleci e conquistei respeito. E assim me transformei no que sou hoje e agora contribuo ainda mais com o futuro da nossa sociedade. Eu sou o novo Centro Universitário São Lucas, a marca do conhecimento, agora de marca nova. Centro Universitário São Lucas. Conhecimento que marca. Você quer descobrir o mundo? Sem burocracia e dor de cabeça com documentação? Conheça Discover. Primeiro passaporte e renovação, primeiro visto e renovação, orientações para documentações e entrevistas. Acompanhamento profissional em todas as etapas do processo. Aproveite o melhor da sua viagem internacional. Faça seu visto conosco. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Planeta Açaí, o melhor atendimento. Temos açaí na tigela, milkshake e tapioca. Venha e saboreie com prazer. Atendimento das 14 às 23 horas. Disque entrega 9345-4239. Loja 1, Campos Sales 4446, em frente à Farmácia do Trabalhador. Loja 2, Jorge Teixeira 1933, Liberdade, ao lado da Igreja Adventista. Planeta Açaí, saboreie com prazer. Gordurinha Assados na Brasa. Servindo há 30 anos, a melhor costela e frango assado da cidade. Delicioso self-service com cardápio variado de segunda a domingo. E aos sábados, servimos aquela tradicional feijoada. Gordurinha Assados na Brasa. A melhor costela e frango assado da cidade. Avenida Jorge Teixeira, subesquina com Abulan. Gordurinha Assados na Brasa. Eu tinha que chamar o Palatão, mas não vou chamar. Eles estão tudo aloprados aqui hoje. Não? Beleza. Professor, o senhor responda a cada uma, para nos ajudar, porque ultimamente eu repito as perguntas, mas hoje não vou repetir, porque são 7. Está todo mundo inspirado aqui hoje. Então vamos fazer o seguinte. O senhor, pergunta tal que fala disso. E responda, por favor, tá? Ok. Me ajuda aí, porque se eu for somar aqui esse monte de perguntas, estou lascado. Foi 3, 3, 1? Ok. É bom que deixa registrado que a figura do delator nem sempre foi bem vista, nem mesmo pelos próprios presos, presidiários, encarcerados. Eu que sou um militante na área criminal, qualquer presidiário que tenha a ousadia de entregar, vulgarmente falando, ou denunciar o seu comparsa, ou companheiro de cela, está correndo sério risco de morrer e de passar por um processo de punição entre eles próprios. Então, nem o preso, presidiário comum, aceita. O que dirá nesse instituto de que nós estamos tratando? Muito bem, o professor Detone trouxe uma colocação importantíssima a respeito das regras. Como nós falamos de institutos jurídicos, é lógico que a norma já especifica de forma clara, sem deixar lacunas, ou seja, as famosas brechas. Por exemplo, delação premiada. Quem faz delação premiada? Suspeito, acusado.
não sentenciado. Quem faz delação premiada? Réu que não confessa crime? Não. Quem faz delação premiada é um candidato a receber benefício do Estado e que ele próprio se insere na sua conduta criminosa. E assim sendo, ele fala, eu cometi crimes, a minha função na organização era essa, ele vai dizer a função específica dele, estou falando a verdade, que a minha função específica era essa, mas juntamente comigo existia fulano, beltrano e cicrano, e que desenvolvia as funções tais e tais e tais. Então, essa é a regra principal da delação premiada. Que sentenciado não faz delação premiada. Acusado que não se insere no contexto do crime, não confessa, não faz delação premiada. Quem faz delação premiada é quem assume a sua prática criminosa e delata os seus comparsas. Essa é a regra principal, professor. Outra situação que nós precisamos deixar claro é que o acusado, em hipótese, o acusado ou indiciado, ou qualquer um desses contextos que nós nos inserimos, ou suspeito, ele não necessariamente está obrigado a fazer a delação. Ele vai por pura voluntariedade. E a lei ainda traz prerrogativas para essa voluntariedade. Por exemplo, o judiciário, em nenhuma hipótese, participa dessa delação. Em nenhuma hipótese. Quem participa de delação premiada? Acusado, advogado e Ministério Público e polícia, delegado de polícia. Em todos os atos, obrigatoriamente, deverá estar a figura do seu defensor, do seu advogado, em todos os atos. Muito bem. Com relação aos benefícios, ele terá o compromisso, assim como uma testemunha, de dizer somente a verdade. Então, o delator, ele obrigatoriamente pela lei tem que dizer a verdade. Ele não pode, Benito, em hipótese alguma, sair falando o que quer e acusando quem quer. Ele tem que acusar e mostrar onde estão as provas, onde estão os documentos, e o judiciário, no momento oportuno, após a homologação pelo juiz, ele vai buscar essas provas e vai confirmar. Então, nós temos no nosso direito processual brasileiro um cuidado, uma precaução, uma cautela, que já não existe, por exemplo, no direito americano, que é não valorar somente o que o delator fala, e sim, a delação será mais um elemento de prova dentro do processo, em busca da verdade real, em busca de se apurar os crimes que foram praticados e as pessoas irresponsabilizadas. Nós tivemos a pergunta do nobre professor Tibúrcio a respeito de se vai se manter muito tempo, até em virtude de nós estarmos inseridos hoje num contexto de pessoas importantes, autoridades, políticos, empresários, pessoas com status social extremamente elevados, e muitos deles detentores de uma força econômica no nosso país imensa. A minha opinião, como operador do direito, como advogado, e com imparcialidade também, porque o advogado ele é parte de qualquer processo criminal, mas pela minha imparcialidade dentro de um contexto jurídico, eu imagino que hoje o Brasil, o Estado brasileiro, com as suas instituições bem montadas, bem organizadas, com pessoas competentes, eu acredito que não vai ser extinto esse instituto de colaboração com a justiça, de descobrimento de crimes e punição de acusados, até porque a população, a sociedade, ela não suporta mais tantas mazelas, tantos problemas sociais, tanta corrupção, vou usar um termo chula, vulgar, tanta sacanagem no nosso meio político, nos nossos meios institucionais, de pessoas que nos apresentaram, e importante que se fale que estamos passando por um processo político e que estamos num novo cenário, onde pessoas que se colocaram à disposição de ocuparem cargos públicos têm que refletir e pensar qual é o seu verdadeiro papel, se é representar a população, o povo, ou se é buscar interesses próprios, enriquecimento ilícito, como isso perdurou-se por anos, por décadas, ou o que dirá por séculos. Então eu acredito que nós temos um aparelhamento estatal muito forte, muito preparado e pessoas competentes
para seguir adiante com esse instituto e buscando, inclusive, respondendo mais uma vez a pergunta do professor Detone, buscando um aparelhamento melhor e trazendo institutos mais sofisticados para corroborar com essa legislação e com esses atos jurídicos que têm ocorrido na atualidade. Acreditamos numa polícia competente e imparcial. Acreditamos no Ministério Público imparcial e que preserve direitos individuais e constitucionais, até porque todos os acusados têm direito a constituir advogados, que são nada mais, nada menos do que fiscais dos seus direitos. Doa quem doer. Se tiver que pagar pelos crimes cometidos, que paguem. Mas a delação premiada é bom que se deixe registrado que não é um instituto banalizado, não é um instituto feito de qualquer jeito. Inclusive, ele é bem recente, Lei 12.850 de 2013, recentíssimo. E foi justamente criado para poder aparar aquelas arestas que existiam em outras legislações. E para trazer um contexto legalista e constitucional. Estado de Rondônia, professor Tibúrcio. Gente, para você, o Instituto, ele é para toda a sociedade brasileira. Hoje, do ponto de vista constitucional, processual, ninguém, mas ninguém está acima da lei. Ninguém está acima do bem e do mal. Não é esse o jargão popular que nós ouvimos? Então, a lei está para ser aplicada para todos. E a felicidade que nós temos é que essa legislação tem atingido, sim, pessoas que preenchiam determinados nichos sociais e que nem imaginavam que seriam um dia presos ou denunciados ou seriam atingidos pela mão pesada do Estado, do Judiciário e da Polícia. Impacto jurídico. A pergunta do meu nobre amigo, colega professor Vanderlan. E o impacto social. Professor, esse justamente é a essência do ponto de vista social para que foi criado esse instituto e para que foi melhorado. Porque, gente, nós não aguentamos mais viver em um Estado falido em todos os sentidos. Se nós tivermos uma ótica voltada para presídio e cárcere, nós temos uma bomba ambulante de criminosos irrecuperáveis. Se nós olharmos o contexto da saúde, eu acho que precisaríamos aí de mais programas para discutir. Segurança pública, educação. Então, delação premiada, todos os institutos jurídicos que foram criados, que estão sendo discutidos, e agora nós temos projeto de lei no Senado, onde a população, por meio do Ministério Público Federal, trouxe 10 medidas de combate à corrupção. Com mais de 1 milhão de assinaturas, se não me engano, para ser votado lá no Congresso. Não sei quando, não sei se há interesse legislativo para isso, mas a sociedade tem se mobilizado, a sociedade está atenta a todos os acontecimentos. E embora a delação premiada, as legislações penais tenham atingido nichos sociais importantíssimos de poderio econômico e político, eu acredito que qualquer movimento no sentido de barrar, eu acredito, como cidadão, que agora é impossível, como cidadão. Então, o impacto social é muito positivo, professor Vanderlan, e é isso que nós esperamos como cidadão, e é isso que nós esperamos também, que nesse aparelhamento venham reformas ou outras legislações somente para somar, e assim colocarmos o nosso Estado, eu digo Estado de Rondônia, professor Tibúrcio, Estado brasileiro, no caminho dos trilhos, da honestidade, da paz social e de combate à corrupção e a todas as mazelas criminosas que existem nesse contexto processual. Acredito que, de forma sintética, conseguimos trazer... Eu também acredito. Tanto que agora eu vou dar aula para cada um minuto aqui. Vou começar pelo Tibúrcio, depois... Não, vou começar pelo Vanderlan, do Tibúrcio, aí o professor e você conclui, tá bom? Porque eu acho que aqui hoje o que a gente fez foi elucidar. Não dá para dizer debate, porque debate foi quando você faz um encontro de ideias.
Aqui foi uma elucidação. Elucidação, a palavra certa. Elucidação. E acho que você foi muito feliz, tá? Mas vamos começar lá por quem que eu disse? Por ti? Vai. Pode ser comigo. Vai. Bom, Um minuto. Eu acredito... Para comentar o assunto e já dando tchau. Eu acredito que a delação premiada, ela vai ser ainda um grande instituto jurídico no Brasil. Ainda vai, né? Veja bem, vai por quê? Não, veja bem, é um instituto novo e que ainda será analisado mais profundamente. Não que eu não diga que não é bem feito. A situação é outra. O que eu digo é que existe um período, todo instituto jurídico, gente, todo e qualquer ele, existe uma coisa chamada período de amadurecimento. E esse período de amadurecimento, claro, se comete alguns erros e se comete alguns acertos. Não que eu diga que a delação premiada não está sendo bem feita. Para mim está sendo bem feita, contudo, eu não estou à frente dos autos, principalmente da Lava Jato, que eu queria estar. Para quê? Para que eu possa verificar o que está sendo feito lá. Porque a grande atenção do Brasil é na Lava Jato. E isso é independente de qualquer situação. Eu só acredito que, aliás, eu quero acreditar, né, pelo menos, que esse instituto será muito bem-vindo ao sistema jurídico. E agradecer, né, já me despedindo de vocês que estão em casa, por essa maravilhosa audiência. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está em qualquer lugar desse estado de Rondônia. É sempre um prazer estar com você e por você. Vou dizer uma coisa para ti. Sabe o que pode acontecer se tu ficar à frente dos autos da Lava Jato? Tu vai se molhar, cara. Olha. Alto, Lava Jato, água, molhação. Professor, vai lá, professor. A discussão... Nem por ti, tá? Agora, não, vamos voltar para a ordem. Tudo bem, perfeito. O Tiburcio. O entendimento do colega Moisés é um entendimento que a gente percebe ser bem realista e bem profundo do conteúdo, né? Ele domina muito bem, até porque é um especialista na área penal, então atua diariamente com isso. Assim, corroboro o ponto de vista dele, corroboro o ponto de vista do professor Vanderlan, doutor Vanderlan. Eu entendo que é uma legislação nova, então ela com certeza, com a prática, ela vai tomar outros rumos, com toda certeza. Acredito que vão tomar mais cuidado com relação a colocar na mídia, por exemplo, informações que são delicadas dentro do processo. Concordo sim que ela no futuro vai ser melhor aplicada e que com certeza vai trazer bons benefícios para a sociedade brasileira. Gostaria de deixar o meu abraço caloroso para todos os telespectadores, para essa nossa audiência esmagadora, né? Nós temos no estado de Rondônia e adjacências. Em especial um abraço para minha querida sogra, dona Ivonete, dizer que nós já estamos saindo daqui para tomar a caldeirada de tambaqui, viu, dona Ivonete? Daqui a pouco a gente está chegando. Eu vou te falar, se eu fosse sogra desse cara, eu batia nele. Mas, ó, professor... Muito bem. Essa discussão em torno da delação premiada, ela trouxe à tona esse elemento da dualidade entre a utilidade e a justiça, né? É claro que ela é útil e é bem-vinda nesse sentido, porque estamos vendo pela primeira vez coisas diferentes acontecerem no Brasil. Ela tem que ser menos injusta, e é isso que precisa ser mudado desde o meu ponto de vista. Essa coisa de ficar vazando delação premiada para a imprensa por motivos políticos, e aqui não entro no mérito se é bom ou mal, é direita ou esquerda. O que eu estou dizendo é que delação premiada com vazamento, com utilização política, é ruim, é nefasta. Então, precisamos aprimorar aí esse instituto para que esse tipo de coisa seja penalizado, não é? Quero agradecer muito a aula que nos deu hoje, professor Moisés. Muito obrigado pela sua presença. Através do senhor, quero saudar o curso de Direito da UNIR, os professores de lá, os alunos de lá. Eu também agora estou fazendo o curso lá. É muito bom ver um egresso da UNIR estando aqui na televisão e dando uma aula como essa que o senhor deu. Obrigado, Tiburcio, Vanderlan. Muito obrigado mais uma vez, Benito, por essa oportunidade de estar com vocês de todo o estado de Rondônia. Para mim, novamente, é uma alegria e uma honra poder compartilhar com vocês reflexões
para que a formação intelectual de Rondônia cresça e se aprimore cada vez mais. Professor, concluindo. Primeiramente, eu estou lisonjeado, feliz e agradecido com você, que está doando um pouquinho do seu tempo para nos assistir e participar também dessa discussão. Eu imagino o quanto vocês estão também refletindo a respeito de tudo que nós tratamos. Quero agradecer o convite feito pelo meu nobre colega, professor Vanderlan, para estarmos discutindo esse tema nessa data de hoje. Quero agradecer a oportunidade proporcionada pelo Benito. Muito obrigado, Benito. E sempre que precisar, estarei à disposição. Quero agradecer e saudar mais uma vez, e é uma satisfação imensa sempre encontrar o professor, doutor Detone, até porque em momentos passados nós já tivemos outros encontros do ponto de vista positivo, em tratando de movimento estudantil, na universidade. Obrigado pela presença e obrigado por estar fazendo parte conosco, professor. É um prazer. Meu nobre colega, doutor professor Tibúrcio, quero agradecer e por ter feito parte aqui dessa discussão e trazendo também complementos dessa nossa discussão a respeito da delação premiada. E para fechar, para encerrar, para ser mais delongas, eu gostaria de dizer e corroborar, complementar a palavra do nobre professor Vanderlan, que tudo que é novo, tudo que se começa, no início, incorremos em erros e em excessos. E não é diferente, o Benito, nas questões legais. Então, uma legislação nova, onde se dá poder para entes, para representantes estatais, nós observamos que há excessos, há injustiças, professor Detone, sim, concordo com o senhor. Mas o objetivo é justamente esse, analisarmos os erros e os excessos cometidos e buscarmos aperfeiçoar. Esse é o objetivo do direito, esse é o objetivo do judiciário, esse é o objetivo do advogado, do promotor, do delegado, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, para chegarmos a uma sociedade justa. Mais uma vez, muito obrigado. Pedrão, muito show. Adelante, umas 2 semanas, achou outro tema desse, trazer ele, montamos a mesma mesa. Vou trazer ele mais vezes aqui no programa. Esse tipo de assunto aqui ajuda a população a ter mais importantíssimo para quem está em casa escutar isso, para entender melhor. Acabou o tempo, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau, obrigado a todo mundo, bonitinho. Que o grande que está do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.